Tratado de Brahot, página 9b. Vamos tratar de um tema interessante. Como olhar, como entender, como encarar um mal que acontece para uma pessoa perversa. Isso tem que gerar felicidade, a pessoa tem que se conter. Como encarar? Aconteceu uma desgraça para perversos, para pessoas perversas. Como a pessoa deve se comportar nesse momento? Vou trazer uma passagem do Talmud e depois vamos aprofundar mais para entender melhor o tema, para tentar formar um pensamento um pouco mais completo, para poder extrair desse ensinamento para nossas vidas uma formação que vai nos trazer também uma visão mais elevada do tema para ser aplicado, se Deus quiser, quando necessário. Fala o Talmud, a Gemara fala, Omar Rabi Yehuda, Brei de Rabi Shimon ben Pazi, disse o Rabi Yehuda, filho de Rabi Shimon, filho de Pazi, 103, Kuf Gimel Parashot Omar David, Velo Amar Aleluká, Atshera'a Mapalatam Shel Ereshoim. David Ameller escreveu o livro dos Salmos, como todos nós sabemos. Porém, ele só compôs os salmos de louvores para Deus, os cânticos de louvores, após que ele viu a caída dos perversos. Como está dizendo, Itamu Hataim Minaaretz, exterminará o mal da terra, Ureshaim Einam, e não se encontra mais perversos. Barchinafshi et Hashem, então minha alma vai louvar Hashem. Depois que ele viu que o mal caiu, chegou o momento de louvar Hashem. Vemos que quando o mal cai, fica o completo cenário. O cenário fica completo, o bem é mais revelado, então a pessoa pode louvar Hashem, entendendo que realmente esse mal fez parte de um cenário para algo melhor. Quando o mal termina, quando os perversos caem, então vem a luz de Hashem para o mundo. Então só então o bem ficou completo. Por outro lado, me surgiu uma pergunta quando eu estudei essa Gemara, não sei quantas vezes uma das vezes que eu estudei, me surgiu a pergunta. Nós vemos o contrário na prática. Vemos em Pesach, no último dia de Pesach, é o dia que nós lembramos e nos conectamos com a influência do dia que o mar se abriu, que o mar é vermelho, né? O Yam Suf se abriu, o povo de Israel se salvou e os egípcios foram afogados no mar. Pelo fato dos egípcios, por mais que eles eram perversos, terem tido afogado no mar naquele dia, nós não fazemos louvores completos, Alel, Shalem, louvores completos, no último dia da festa de Pessah. Por quê? Como pode ser que tem criaturas de Hashem sofrendo e a gente vai fazer louvores completos? Por isso a gente faz incompletos, como em Rosh Chodesh, e não faz como Yom Tov normal, que seria que ser louvores completos. Nós vemos aqui o contrário. O momento da caída dos perversos, que gerou a inspiração de Davi Amelech fazer louvores completos, quando ele teve a visão da caída dos perversos. E isso gerou para ele justo compor louvores completos. Nós fazemos justo o contrário. No dia que os perversos foram afogados, nós falamos, como pode fazer com louvores completos? São criaturas de Hashem, eles sofreram. Por mais que temos que louvar Hashem, pelo milagre, pelo acontecimento que teve, mas tem que ser incompleto. Temos que fazer saltar alguns trechos dos louvores, para não ser completo. Como entender isso? Vamos trazer duas respostas para a questão. A primeira resposta é um pouco sutil. Quando está escrito em nome do Tzlach, encontrei em nome do Tzlach, quando está dizendo Bekriat Suf, Lo Shar Bigal She, Masei Yedei Hashem Tovim Beyam, Belo Maraleh, Lo Biglal Shetemale Seatam Ela Sheratzu Leara Le Israel, porque os egípcios quiseram fazer o mal para o povo de Israel. E a salvação de Israel foi através da morte deles. Aqui, o principal da morte deles, é nesse nível de entendimento, porque cada passagem da Torá tem vários níveis de entendimento. Nesse nível de entendimento, foi para salvar o povo de Israel. Nós estamos louvando a Hashem pelo milagre que ele fez de nos salvar às custas da morte de outras pessoas. Uma vez que a morte das pessoas foram para salvar, então aqui a gente tem que considerar os sofrimentos deles, porque não foi as mortes nesse nível de entendimento, não foi para revelar algo oculto
da providência divina, porque nós temos que ficar contentes e louvar Hashem em nome de Hashem, que o nome dele está crescendo, está engrandecendo, que teve uma revelação. Por exemplo, uma pessoa levou um soco de um amigo e ela foi fazer exame, está doendo, e ela revela nos exames que lá tinha um tumor. E o soco do amigo salvou ele. Ele vai cantar de alegria pelo soco que ele levou. O soco salvou a vida dele. O soco revelou um bem oculto que tinha dentro dessa ação, que parecia ser ruim, quando em nome de Hashem, quando revela a providência divina, isso eleva o nome de Hashem, isso fazemos louvores completos. Mas quando o louvor é pela salvação pessoal, isso foi às custas da dor de outra pessoa. Então, nesse momento, temos que conter um pouco, nos relacionar um pouco com o sofrimento. Por mais que eles estavam perseguindo o povo de Israel, por mais que eles eram perversos, mas uma vez que teve o sofrimento deles, então o louvor aqui já não é completo, porque tem sofrimento de outras pessoas. Foi às custas do sofrimento de outras pessoas a salvação. Se fosse em nome da revelação de Hashem, do nome de Hashem que se engrandeceu, seria outra história. Mas aqui, como foi, nesse nível de entendimento, foi para a salvação de Israel, teve que causar a morte dos egípcios, tem que considerar o sofrimento dos egípcios. Primeira resposta interessante, podemos refletir sobre ela e saber também não botar a felicidade na queda de um perverso, quando não tem aqui, quando é só um sentimento de vingança, um sentimento de superficial, temos que saber que não é correto sentir felicidade por isso. Uma pessoa está sofrendo, não é a gente que tem que julgar agora no momento, por mais que Hashem sabe o que ele faz, porém, a gente, uma vez que é superficial, ele me fez assim, agora ele está sofrendo, porque ele fez isso, está sofrendo, se é só para nesse nível, tem que saber que não é motivo para se jubilar pelo sofrimento do próximo. Outro ponto que eu queria tocar é que no momento do sofrimento, a pessoa pode, quando David Amelech compôs os salmos, ele tinha visões, ele não estava no momento do sofrimento, no momento que a pessoa está sofrendo, por mais que ele é perverso, por mais que você pode louvar Hashem, porque o bem de Hashem é revelado quando realmente o mal ele perde a força, quando os perversos caem, mas no momento do sofrimento, a gente tem que saber também que tem que nos relacionar com o acontecimento e não sentir tanta felicidade no momento que alguém está sofrendo. Temos que saber que o louvor ainda não é completo nesse momento. No 7º dia de Pêssar, é o momento que os egípcios estão sofrendo, estão se afogando, os antigos egípcios. Então, nesse momento, não é correto você expressar um louvor completo. David Amelech, quando escreveu, não era no momento da queda, ele viu, ele teve uma visão do momento da queda, e ele escreveu os louvores. Porém, no momento, quando a gente está lembrando do momento, a gente está vivendo o momento, por mais que já aconteceu no passado, mas nesse momento a gente está celebrando o momento que inclui morte de seres humanos, por mais que foram perversos. Então, tem que limitar a felicidade em honra, em respeito às criaturas de Hashem que estão sofrendo. Daqui a gente viu 2 temas que podem ser desenvolvidos e podem com reflexão. O primeiro tema que a gente viu, que o objetivo da alegria tem que ser o nome de Hashem, porque o sofrimento quando o mal termina, o nome de Hashem brilha, é o acerto de contas. Como o motivo principal nesse nível de entendimento foi da primeira resposta, que para salvar o povo de Israel, uma coisa mais superficial, a morte foi necessária para parar os egípcios, e a revelação de Hashem depois foi consequência de uma reflexão de outros temas. Então, não era nesse nível de entendimento, não era o principal louvor, não era pela essa revelação, é pela salvação, mas quando o louvor, a gente vê que o objetivo da queda do mal é chegar na consciência do nome de Hashem ficar completo no mundo. Quando falar o seguinte, olha, no final dos tempos vai ter acerto de contas, que bom, porque eles fizeram isso, fizeram aquilo, é um nível de salvação. Mas se a pessoa tem o sentimento que finalmente a verdade vai pairar no mundo, as pessoas vão parar de desprezar o nome de Hashem, vão parar de fazer idolatria, o nome de Hashem vai brilhar, a alegria é de outro nível, de outra proporção. É nesse sentido que tem que colocar
o principal sentimento de querer, por exemplo, a revelação final, não para me ajudar, para não ficar mais doente, não porque eu não vou ter mais problemas financeiros, não porque os inimigos vão cair e os perversos vão ser exterminados. Isso tudo é um nível ainda mais superficial. O principal e o objetivo que a gente tem que se conectar é a alegria de ver o nome de Hashem sendo respeitado, a luz e a sabedoria de Hashem brilhando no mundo, querer o amor, por amor a Hashem, querer que finalmente ele seja reconhecido por toda a humanidade. Isso é louvor completo. O outro louvor é um louvor que ainda fica desejando, fica faltando ainda se completar. Bezrat Hashem, nos vemos na próxima.